Acredita que os parasitas são demônios? Vamos lá. Isso vai longe. Ó, Eu pergunto porque existem pessoas que fazem essa comparação. E sabe qual é a base de comparação? Naquela parte em que Cristo chega para um endemoniado e após expulsar esses demônios do endemoniado, ele diz assim, olha, essa casta de demônios só sai com jejum e oração. Sim, o gadareno. Isso. E aí, o jejum seria uma referência a uma desparasitação que ele precisaria fazer ali por um parasita que estaria no intestino dele, por exemplo. Vamos lá. Você tem que levar em consideração que o jejum, né, de 3 dias, ele já provoca a produção de célula-tronco. Sim. Ok? Então, você tem um processo de autorregeneração para o embate com uma entidade. Olha só. Então, você não tem só a desparasitação. Você tem um processo autorregenerativo. Quando ele fala da oração, ele está falando de glândula pineal sendo ativada. Meu Excelente. Deus. Não, pô, meu. Cola comigo, cara. Cola comigo. Vamos caminhar junto. Eu vou te jogar a espada, tu vai fazer o fio, tu sai cortando na garotada. Isso se encaixa. Isso se encaixou, por exemplo, no meu entendimento aqui, porque você disse que a idolatria, por exemplo, foi um processo feito pelo parasita ou influenciado por um parasita, né? Eles foram absorvendo isso, e eu vou te dar outra prova bíblica. Certo. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles não comeram da mesa de Babilônia. Excelente. Ok. E os garotos eram eunucos, lembra disso? Sim. E tiveram visões e experiências sobrenaturais. Quem atesta isso? Paulo. Que ele diz que se você puder ser igual o Vilela, eunuco, meu Deus, você vai ter experiências sobrenaturais. Jesus! Eu passo. Do contrário, o cara, né, que tem a mulher, ele tem que cuidar de quem? Da mulher. Para não ter esquentação de cabeça, ok? Observe que o primeiro cara que a cabeça esquentou foi a de Adão. Porque ele deixou a mulher solta. E ele arrumou problema quando parou para ouvir alguém que já estava desviada, ok? Sim. Aí, voltamos ali ao conceito do Egito. Passou pelo ouro. Desparasitação. Excelente. Ok. Lembre-se que antes disso, eles tinham querido beber água e só tinha uma água amarga. Sim. E aí foi lançada uma varinha, Deus mandou, e a água ficou o quê? Doce. Lembra disso? Sim. Então, ali já iniciou um processo de tratamento mitocondrial. Porque 70% do nosso corpo é o quê? Água. E aquela água amarga transformada em água doce, ela virou o quê? Remédio para aquela galera. Olha só, hein? Sim. Resultado, eles avançam mais um pouco. Aí reclamam de comida. Sim. E aí desce do céu carboidrato. Olha que interessante. E desce de manhã junto com o orvalho que é ozônio. O3. Sim. Meu Deus. Olha só, carboidrato, ozônio, caindo no chão do deserto que é de silício, tocando no chão, a turma recolhendo maná com silício, mais ozônio e comendo. Tratamento de neuroinflamação. Interessante, hein? Não, muito top, cara. E detalhe, vai ficar melhor, porque agora vem a água da rocha, pH 10, com minerais, ok? Para a reconstrução da microbiota intestinal. E vai ficar melhor ainda, coluna de nuvem pela manhã, mantendo a umidificação ali da área, né, que eles estavam acampados, ok? Reator Voicer, ok? Para curar o processo do trauma da escravidão, gerando o aconchego. E à noite, a bendita coluna de fogo, fazendo o processo vibracional, ok? Sanitizando o ambiente, eliminando todas as bactérias. Alex, você tem certeza disso? As roupas não se gastaram. É verdade. Meu Deus! O ambiente estava sanitizado, Vilela. Olha só. E se não bastasse, vem as perdizes, proteína, para ganhar massa muscular.
Meu Deus, porque eles iriam entrar em combate. E se não dependesse de mais nada, eles ainda recebem de novo a água da rocha para agora completar o processo. Detalhe, nesse ínterim nós temos a serpente. Lembra da serpente? Sim. Neurotoxina. Vacina no deserto. Poxa, que interessante. Lembra então, daquela varinha pendurada? Sim. Sabe o que é aquilo ali? Era de cobre. Sim. E é uma antena vibracional. Quem olhava na direção da antena ficava curado. Então todo o processo que foi feito ali no deserto foi para proteção, preparação, cuidado com o povo. Inclusive eles vão ser circuncidados, né? Hoje, nos dias atuais, se a gente voltar isso para nós aqui, as pessoas estão sendo afetadas de tudo quanto é lado por esse sistema que a gente vive. Ok. Existe alguma forma de buscar essa proteção da forma que o Criador entregou para o povo ali no deserto, com artifícios que sejam fáceis atualmente, assim, no nosso dia a dia? Eu tenho um protocolo, né, em cima disso, né? Isso Vilela permitia, depois a galera na descrição coloca, o pessoal pede o protocolo, Sim. A gente manda o protocolo para eles, mas de maneira simples. Ó, você vê que você tem processo alcalino. Eu falo, por exemplo, para uma desparasitação, para frequência, por exemplo. Total. Hoje nós temos em ciência, né, condição de até transformar água em vinho. Como? Fusão quântica. Só que tu vai destruir uma cidade por causa da energia que vai ser necessária. Sim. O que Jesus fez no vaso ali, hoje a ciência faz. A gente tem condição de fazer isso. Porque são dois elementos totalmente diferentes, mas através da fusão quântica você transforma a água em vinho. Isso é possível cientificamente fazer. Só que é uma energia absurda para você poder fazer esse processo. Ou seja, é inviável. Sim, hoje ainda é inviável. Mas você tem que lembrar que é o seguinte, ó, Jesus, ele nasce, né, dentro de um conceito de não carnalidade, aonde partogênese, apenas Maria concebe Jesus a partir da ação do Espírito Santo de Deus. Ok? Certo. Nós criamos a inseminação artificial. Sim. E agora nós nem precisamos de espermatozoide nem óvulo. A gente já consegue pegar o filho do Ivo a partir do Adão, juntar a célula dos dois e criar um terceiro elemento, modificado geneticamente. E da Maria e da Madalena a gente faz a mesma coisa. Sim. Ok? Então, hoje a gente não precisa mais de uma mulher para gestar nada. Nós já temos a barriguinha da China, $13 mil. Okay? Um robô que já consegue gestar um bebê. Né? E vai colocar as memórias da máquina na cabecinha do bebê e já vai preparar o cara com nanobolts, já vai colocar semicondutor de hidrogel biocompatível, vai colocar no cara, né, a situação agora ligado ao bendito chipzinho para abrir a conexão neural digital, que é o grande desafio agora da geração beta que está nascendo. Exatamente. A gente está conversando sobre isso, inclusive, né? Sim. Você falou que você tem uma beta recém-nascida. Você vê, os betas vão ser empurrados para uma interface neurodigital. O transhumanismo, né? Total, o hibridismo, né? Eles vão hibridizar a galera. Sabe o que isso é interessante? Antes da gente entrar nesse assunto de transhumanismo, você falou sobre a mitocôndria. Mitocôndria de Eva. E você acabou de falar sobre os nanobots. Isso. Para a galera que está assistindo, que possivelmente não entenda o que é isso. Como é que é a relação entre a nossa célula, a mitocôndria, e os nanobots que são criados pelo sistema e que eles querem empurrar para dentro do nosso corpo agora? O Vilela agora vai amar. Olha só, Vilela, a mitocôndria, ela é um alienígena. É uma organela alienígena. Cara, que teoria ela é top, cara. Ela não tem participação dentro do DNA humano, ela tem DNA próprio. É como se fosse algo de fora dentro do nosso corpo, entendeu? Isso. E cada uma das nossas células... Mas cada uma das nossas células tem a sua carrega a mitocôndria de Eva. Elas são um conjunto... como é que eu posso te explicar ou te perguntar isso? Elas teriam a mesma consciência, assim, entre aspas, ou cada uma é uma diferente? Porque são muitas células no nosso corpo. Aí é top. Né? Olha só, 90% da gente é bicho. Certo. Né? Então, existem bichos dentro do Vilela, bicho dentro de você, bicho dentro de mim. Inclusive, a gente escolhe parceiro sexual
por causa dos bichos. Meu Deus! É mesmo? Os parasitas que habitam em mim reconhecem os parasitas que habitam na minha esposa. Meu Deus! E a Bíblia me diz que 2 viram 1. Jesus! Verdade. Microbiota bucal, microbiota do pênis e microbiota da vagina. Resultado, fusão de bicho. Então você troca bicho. É dessa maneira que a coisa acontece. Inclusive, 10 beijinhos de 10 segundos de língua de manhã, quando você acorda sem escovar o dente, é remédio. Meu Deus! Aí é olha só, é remédio, cara. Aquele bafão é remédio, porque é probiótico sendo produzido. Sim. E se você, né, fizer aqueles 10 beijinhos de 10 segundos, ok? Você vai perceber uma coisa muito interessante, né? Você falou que houve uma gravação sobre como não se divorciar, como namorar e dar certo. Cara, olha só, se você beijar 10 segundos, né? Sim. Ok? 10 vezes o teu parceiro ou a tua parceira, você troca ali a microbiota. Isso de manhã, na hora que acordou em jejum, sem escovar o dente. Cara, você vai sair da cama surta para cama quente. Ok? Então você tem uma mudança de paradigma, por você cria um paradoxo, cara. Sim. Ok? E aí olha o que acontece, você aumenta a tua imunidade e a imunidade do teu parceiro, a ponto, isso é tão real, que quando um adoece, outro acaba adoecendo. Já reparou que acontece assim? Total, E quando um morre, dependendo do envolvimento deles, o outro não dura muito tempo depois e também vai embora. Observa isso, como acontece. Por causa da ligação e da interdependência que eles têm. E, num princípio bio, psico, socioenergético, espiritual. A coisa funciona assim. A mitocôndria, que é uma organela alienígena, ela está sendo considerada o inimigo da humanidade no momento atual. E por que ela é o inimigo? Porque ela está sendo atacada por processos inflamatórios. O açúcar, o glúten, o embutido, o enlatado, o conservante, o excesso de toxinas. Então, todo esse processo tem público-alvo, mitocôndria. E aí ela trabalha mal. E aí, quando ela trabalha mal, ela gera algo incrível, que é uma célula gigante. Uma célula Nephilim, Tiago. Sim. Um Nephilim. E tu sabe o que o Nephilim faz dentro da gente? Destrói, né? Canibalismo. Ele começa a praticar o canibalismo, que é o que está registrado no livro de Enoque, nos primeiros capítulos, aonde a galera tinha comido tudo e depois resolveu comer os seres humanos. Meu Deus! Meu Deus! Os Nephilim estão dentro de nós, Jesus! E eles são despertados porque você é um sem noção! Então, você vai lá e alimenta os infelizes. Então essa é a contaminação no DNA que foi feita lá atrás. Total. Puxa, e aí... Cara. Tu vai trazer Kush para a história, vamos falar de Kush na caverna? Pode quando falar. Ele tem acesso ali, né, ao material dos caídos, ok? Nós temos que lembrar que é o seguinte, ó, nós temos uma revolta que aconteceu no céu, é uma coisa, e nós temos a turma do Monte Hermon, que é outra coisa, que são os sentinelas, que está registrada em Pedro e está registrada em Judas. Isso. Né? Porque a galera não tem, cara, ela vai ler as cartas de Pedro e vai ler Judas. Eu sempre falo, falo assim, os discípulos de Cristo, Judas e Pedro, eles confirmam Enoque. Mas mais do que isso, quando a gente lê os patriarcas, é uma covardia, né? Todos eles citam Enoque, inclusive, né? Mas foram tirados fora, né? Porque aí você tem a ortodoxia que manipulou Niceia e separou e reteve um conhecimento apócrifo, que na cabeça da galera é maldito e não é isso? É um conhecimento que foi separado para que isso ficasse retido a uma parte do clero, que era a ortodoxia. Alex, tem certeza? Cara, no ano 536, os coptas pulam do barco. No ano 1000, os ortodoxos pulam do barco. No ano 1500, Lutero pula do barco. Meu Deus! Tá todo mundo pulando do barco, cara. É verdade. Ok? E agora o Leão XIV chamou a turma de Malta. Sim. Apareceu os exorcistas da Associação Internacional de Exorcistas, Vilela, pedindo um reforço de 2.000 exorcistas, cara. A gente já falou sobre isso uma vez. Doideira, né? Cara. 2.000 exorcistas. E, para ficar pior, o Papa convocou os benditos dos templários. Sim, eu vi isso. Foram convocados agora. Então algo está acontecendo no mundo.
Detalhe, o microscópio dos caras lá na Califórnia, como é que é o nome dele, Thiago? Sabe o nome do microscópio lá? Da turma que quem fez aquele microscópio foi o bendito microscópio, telescópio, foi o Leão 13. O Hubble? Não. O Lúcifer. É Lúcifer? É o nome. É Lúcifer. É um anagrama, né? Caraca. É isso aí. E aí, detalhe, o bendito do Lúcifer, quem fez foi o Leão 13. Certo. O Leão 14 lançou agora em 15 de maio a encíclica Magnifica Humanitar. Sim. Leão 13 lançou a primeira revolução industrial. Está lá na encíclica dele. Leão 14 lança a quarta. Já trazendo a interface digital. Um processo de continuação, né? Total. E qual o motivo dele acionar os templários agora? Por causa do Exo Vaticana. Lembra do Exo Vaticana? Tu conhece, Vilela? Livro? É, o Exo Vaticana. Sim. Então, dentro desse conceito do Exo Vaticana, você tem o quê? Uma teologia sendo preparada para a inserção agora da turma aliens no nosso meio, né? Certo. O bendito do americano, tem 2 semanas, reuniu um grupo de pastores já, junto à NASA, para preparar a turma também para a colocação das 4 raças, agora que Exatamente. Já tem 4 aí que os caras já assumiram em cima desse processo. Então, na realidade, nós estamos diante de um momento onde tudo vai mudar em menos de 60 dias, cara. Sim. Que loucura. Tu imagina. Porque o que eles trouxeram foi que uma possível apostasia vai vir, as pessoas vão, então, enxergar esses alienígenas, como eles já trouxeram essas raças aí. Muitas vão deixar de acreditar no Criador. Sim. Ou talvez naquele Deus apresentado pelo sistema religioso. Mas isso vai gerar um controle em cima dessas pessoas, né? Total. Porque se você olhar, né, a maneira como estão acontecendo as epidemias, né, e os processos pandêmicos, as soluções que estão sendo implementadas, elas